Leonete Estou Smith, bem. Pois é, hoje eu tô pilhada, você não tem noção. hoje tu vai falar. Ó, entrou o Lucas também, seja bem-vindo, Lucas, Cleusa, vou acenando aqui. Eu... Gente, você tá parecendo europeu, né, Henrique? Porque quando você entrar do lado daí, você entra, inclusive, um minuto antes do tempo. Você já percebeu isso, né? É, eu tenho esse anacronismo Neurótico. na minha história. Se pode. Essa questão do tempo, né? O tempo é interessante, né? Ele é relativo, segundo Einstein, né? Hum, Mas a gente percebe ele, tenta percebê-lo de forma objetiva, né? Mas os sentimentos é que nos coloca, em alguma medida, em relação a como nós nos sentimos no tempo. Olha que curioso. Então, a partir é, do que a gente sente, a gente entende o tempo. Também é uma forma de entender o tempo, a partir do sentir. interessante. Interessante. Você e as suas filosofias fazem a gente pensar, né? Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo, Antônia, Antônia, Aline, Aline. Cleusa, que eu não dei um beijo na Cleusa. Cleusa, dessa vez que eu for ao Brasil, eu quero dar uma saidinha contigo, né? Porque da outra vez a gente não se encontrou. E, na verdade, Cleusa que é minha amiga, né? Desculpa aí, Henrique. É sua Mas amiga, ela é que é minha é amiga. verdade. É verdade. Bom dia, Brasil! E pessoas felizes. Nossa, amei esse Bom Dia, Brasil! Tá muito Brasil. Gente, deixa eu contar o que me irritou hoje com a portuguesice de manhã, né? Não é que eu não amo os portugueses, eu amo os portugueses. Na verdade, eu sou portuguesa, não tenho. Não sou com certeza, mas sou portuguesa, que é a minha nacionalidade. Eu fui gravar um vídeo hoje, né? Que eu gravo os meus cafés da manhã fora, né? Alguns fora, alguns dentro. Mas o dia estava lindo e eu falei, não, fui com a minha amiga Cris e montei tudo bonitinho. Gente, num lugar com enquadramento, estava fantástico, estava belíssimo, não tinha ninguém. Comecei a gravar, não sei, saíram do nada, de um bueiro qualquer, dois cortadores de... O pessoal estava arrumando o jardim ali por perto. Gente, mas o homem descobriu que aquilo era um café da manhã, porque acho que ele ouviu eu falar café da manhã, qualquer coisa. Ele começou a falar em português, ele falava tão alto, ele me atrapalhou completamente, me irritou tanto, que eu falei, essa é uma questão que quando eu gravo fora, eu vejo que assim, quando são brasileiros que estão passando, eles dão uma volta imensa e não me atrapalham. Quando são portugueses, fazem questão de saber o que eu estou a fazer. São curiosos, então. Muito curiosos quando é brasileiro. Não, não é brasileiro, era português. Nem te conto o que ele dizia. Saiu uma espiritualidade toda naquele momento, de tanta irritação que eu fiquei, que não dá para contar. Tive que pegar minhas coisas e ir embora. Né? Ainda esperei para ele escalar, mas achei que não ia resultar. Pois é, isso falando nisso, a gente fala do que fala, do que fala, do que fala, e do que é oral, do que coloca pela boca, e eu queria que você falasse da nossa fase oral. Ontem foi o Dia Mundial da Criança, nós falamos sobre nossa criança interior. Eu acho que o vídeo de ontem está imperdível, ainda bem que a gente guarda. Vocês precisavam ouvir mais algumas vezes. Ah, Cleusa, não dava para oferecer café, porque na rua eu não levo café, não. Café, no caso, o café era só o paleio mesmo, né? O falar, falar. Mas quem vai falar sobre falar hoje é o Henrique, porque ele é o nosso tesouro, é daí que a gente tira os saberes. Ah, estou intelectualizando. Henrique, que raio de fase oral é essa que não tem como? Todas as pessoas passam por ela. Então, né? A Edna, bom dia, Edna. Bom dia, querida. De... Muito bom ter você. Muito bom. Muito bom ter todos vocês aqui. É sempre muito prazeroso, né? E nós, quanto crianças, quanto adultos, nós temos todas as fases dentro de nós. E é interessante, né? Porque a gente passa uma boa parte da vida, além de comendo, né? Comendo, falando, tentando se comunicar, tentando fazer tantas coisas, né? Mas uma das coisas que nós fazemos é falar, é se alimentar. E tudo que leva uma pessoa
Ontem eu assisti uma série, fazendo já uma junção dessa fase oral. Eu estava assistindo uma série ontem, e numa determinada cena, não vou falar qual é, porque senão vai dar spoiler. No momento, ela é uma série nova aí, eu dei só uma olhada no conteúdo. Mas um participante do vídeo, da série, né, da cena que eu estava assistindo, uma mulher, ela brigou com o filho dela. E o que ela fez? Ela foi no mercado e começou a passar as compras, né? E aí passava, era uma barra de chocolate, cereal, barra de chocolate, barra de chocolate. E a caixa foi olhando para ela assim, né? Ou seja, o que ela foi fazer? Ela teve uma briga e ela foi dar conta dessa sensação que ela estava sentindo. Como ela deu conta? Da melhor forma no supermercado, da melhor forma que ela conhece. Comendo. Então a gente que é gordinho... E chocolate. Então a gente que é gordinho não é gordinho, nós estamos só resolvendo os nossos problemas, é isso? É isso, ó. É isso. Pronto. Então pronto, gente. Quem está acima do peso, aqui vai a minha explicação, tá bom? Quem estiver acima do peso, não se preocupe. Você está apenas resolvendo os seus problemas. E de uma maneira inteligente. Ah, não. Dá muito problema estar acima do peso. Então, para com isso. Mas é assim, ó. Vamos pensar juntos, ó. Cada um de nós tem a sua inteligência, a sua capacidade. Se não encontrou outra forma de fazer, essa é a melhor forma de fazê-lo. Ou seja, até que não encontre uma forma melhor, essa foi a melhor. Agora, nós precisamos... O que pode acontecer? Tá fazendo mal? Faz mal, mas isso tem que vir da pessoa. Se a pessoa entender que está fazendo, não por uma voz externa, porque geralmente é assim, a gente olha as propagandas, daí não tem como. Não tem como se comparar, porque os modelos eles vivem na academia, vivem com pouca alimentação, é igual um atleta, né? Ele treina 20 anos, dorme, geralmente teria que dormir 9, 10 da noite, alimentação restrita com nutricionista, coisas muito específicas para manter uma alta performance. A nossa vida não é assim. Então a gente faz o que dá, não é? Então pode ser a compulsão com a comida, pode ser a compulsão com o doce, né, que é comida, pode ser a compulsão com alguma bebida, um cafezinho demais. Então tudo isso seriam compulsões. E a compulsão não se entende mudando de compulsão. Ela vai continuar a compulsão. Você tem compulsão a chocolate. Para de comer chocolate. Vai ser colocado outra situação nessa compulsão. O chocolate pode acabar, mas a compulsão não acaba. Enquanto nós não entendermos porquê da compulsão, ela não acaba. No caso dessa cena do filme que eu contei para vocês, vou até falar qual é a série. Só um pedacinho, não vai estragar. Eu coloquei para assistir aquela série nova, Ragnarok. E a mãe do menino que eles mudam, eu acho que para um lugar na Islândia, lá, na Noruega, e ela briga com ele. E ela fica depressiva, né? Fica deprimida, na verdade, e vai comer. Então, prestar atenção nesses atos, né? Nessa tentativa do corpo de tentar solucionar uma sensação. Então, está em tudo. Tudo que você faz compulsivamente está dizendo mais do que aquilo. É começar a tentar perceber. Bom, entrou bastante gente aí. Dijane, querida, um beijo. Entrou aí Elcinha, entrou muita gente. Tem gente já falando. Pois é, quando a gente fala de compulsão e de fases, eu acho que a gente quer sempre explicar um pouquinho mais e eu acho que é um assunto fantástico. Me fala o seguinte, Henrique, você pontuou algumas coisas. Você falou bastante agora e eu fiquei aqui pensando no que você estava falando. Você pontuou algumas coisas muito interessantes. Você disse assim, nós temos todas as fases dentro de nós. É muito interessante porque nós começamos falando sobre a criança interior, o adulto que traz essa criança consigo, né? Que lembra que eu ontem até falei, às vezes a gente conversa com pessoas que têm 50, 60 anos, e eles dizem, mas a minha fase de criança está lá atrás, já foi há muito tempo, como é que você acha que isso tem alguma relação com hoje? E você brilhantemente falou que parece que está naquele álbum de fotos, está escondido, mas está hoje, está aqui, está presente. Né? E agora você me diz que nós temos todas as fases dentro de nós.
Então, essas fases que a psicanálise, Freud, papai Freud trouxe, né? Que a gente sempre analisa com a criança, né? A gente presta atenção nisso quando tem bebê pequeno, né? Agora é a fase. Só conta para nós quais são as fases e assim rapidamente diz para nós o que é cada uma dessas fases, mas bem rápido, só para a gente localizar, porque hoje vamos ficar só na primeira, Tá que eu bom. acho que as compulsões me animaram. Ó, primeiro eu quero dizer para todos vocês que eu tentei acenar para todo mundo que entrou, mas para algumas pessoas eu não consegui acenar. Então, se sintam acenados, todos. Um beijo para todo mundo. Teve algumas pessoas que eu cliquei no botão, que quando vocês entram, aparece um botão acenar. Ó, entrou uma pessoa agora. Daí eu consegui. Tem alguns que não me permitiram aqui. Tá? Então sejam todos... Agora que a gente inverteu os locais, você está aí. Clicando aqui. Ó, olha, peraí, temos uns sweet cakes aí, nós estamos falando de compulsão alimentar hoje. Olha, sweet cakes, que eu não sei quem você é. Estamos nós. E Jane fez alguma perguntinha que eu também não consegui ouvir, eu vou ler ou alguma aqui. colocação. Eu vou ler, você Lê lá. guarda, daí eu vou respondendo. Quero largar o celular. Como equilibrar? Porque preciso dele para trabalhar, mas também o uso para entretenimento, músicas, fotos, famílias. Olha, uma boa pergunta. É a Nair, Uau! viu, Léo? A Switch é a Nair. Amiga Já vi, da que Elsa. Nair. Opa, que bom, que bom, que bom. Oh, Nair, que bom. Deve ser do lado de cá. Se a Nair deve falar com sotaque português do lado de cá. Gente, que coisa. Essa nossa sala de bate-papo está tendo gente muito legal. O que você falou? A Aline também fez um comentário aqui, que ela disse... cadê? Ela disse que faz alguma coisa assim, ela chocolate e Coca-Cola. Teve a Gabriela que diz sentir um vazio, preencher com comida. Enfim, o que mais? É isso. Bom, quando muito bom. Nós estamos pensando em nós, quanto humanos, nós temos um corpo, e eu vou falar das fases, como você disse, de forma mais simples. Em outro momento Sim. A gente aprofunda em cada fase. Mas dos 0 aos 2 anos, a gente tem aí a fase oral da criança. Tá? Vou chamar de fase oral da criança, 0 a 2 anos. Dos 2 aos 4, fase anal. Dos 4 aos 7, 4 aos 6, 4 aos 7, fase fálica. E depois vem latência, genital, enfim, são outras fases. Mas o que significa isso de uma forma prática? O nosso corpo, o corpo de todos os humanos, precisa de energia. Energia para responder ao meio e ficar vivo, interagir. Ou seja, antes de termos uma consciência, nós temos um corpo. E esse corpo, ele tem a sua inteligência. E é bem inteligente, muito inteligente. Tanto que desse corpo vão ser produzidas formas de interação. E nós estamos falando disso. Só que a energia desse corpo, o que ele precisa quando ele nasce? Comer. Então, a força de energia está concentrada na cabeça. Sim. Então tem uma força dentro de nós que cada época vai ser chamada, vai ter um nome, mas tem uma força, uma energia celular, ou seja, uma energia que o Reich chama de orgônio, o Freud vai chamar de libido, ou seja, uma energia para se manter vivo, de interação com o meio. E essa, 0 a 2 anos na cabeça. Dos 2 aos 4, essa energia desce para onde? Quem teve filho sabe, para os esfíncteres. Okay. Yeah. E por que desce para o esfíncter? Porque a criança precisa aprender a controlar o que come e a hora de ir no banheiro, a hora de não ir no banheiro. Algumas mães com pouca paciência apressam esse processo de controle, outras não apressam. Então tudo isso vai ter vai ter uma influência na vida adulta, tá? Dessa criança, todas essas fases. E depois, quando essa energia do corpo, que já passou pela fase do esfíncter, então aprendeu a comer, aprendeu a controlar o que come, segurando dentro ou liberando, agora desce para a fase genital, fase dos órgãos genitais, onde a criança estaria pronta, então, para um próximo desenvolvimento, que seria que ela depois vai entrar na fase adulta, vai chegar na puberdade, enfim. O corpo, então, se preparando e mostrando para esse serzinho como ele precisa funcionar. É muito inteligente esse corpo.
aprende a comer, Nossa, aprende a controlar o que come e depois aprende a procriar. Pronto, a energia passa. Entrou também a Fernanda Gonzalez, beijo. que bom. Então, essas são as 3 fases principais e importantíssimas porque elas nos acompanharão para toda a vida. Essa informação que passou, os afetos que tivemos nessas 3 fases, eles vão aparecer. Então ele aparece quando? Quando aquela mulher que eu falei da cena da série se sentiu num desconforto, numa briga, onde ela foi buscar recurso? Na fase oral. Ó, por quê? Porque talvez para ela, quando ela come, ela não sabe disso. Pode vir a saber, mas ela não sabe. Geralmente nós não sabemos. É algo que a gente só faz. Onde ela está encontrando conforto? Ó, quando ela estava triste, quando era um bebezinho, alguém vinha e alimentava. Então isso fica registrado no corpo. Só que eu preciso... Uau! Então vou te contar uma coisa. É por isso que tem muito gordo. É por isso que tem muita gente que fuma. É por isso que tem muita gente que bebe. Porque o prazer que você tem, já que... Nossa, agora eu tô muito ridícula hoje, né? Não, Mas assim, já que a gente não percebe o que está fazendo, é uma maneira que a gente vai encontrar para responder a essa angústia, né? Porque isso não deixa de ser uma angústia. O bebê, quando está com fome, ele começa a chorar, chorar, chorar. Tem mãe até que do nada, né? O bebê está chorando. Gente, na África é a coisa mais bonita dessa terra. Gente, eu falei para 200 mulheres e elas vieram com seus bebês aqui do lado e passando um cadinho era um tal de tirar as tetas para fora e dar de mamar. Assim, tranquilamente estamos a conversar, pera um cadinho. Põe aqui, tira e realmente supre, cala a boca da criança. Né? Às vezes ela não precisa comer, mas cala a boca. E eu pensei uma coisa agora, né? Viajei. Daqui para o futuro, como a gente vai fazer? Porque hoje a mãe, em vez de dar a teta para calar a boca, dá o celular, dá o telemóvel. Teve uma pergunta em relação a isso, né? Por que eu não consigo largar o celular? Olha só. Mas a mãe dela não deu o celular, não tá? Deu. Porque dessa época... Não deu. Não deu. Ainda não era. Mas deixa eu só voltar aqui o engajamento da minha pergunta. Dei uma viajada, mas eu quero voltar aqui. Então, assim, isso, não sei se explica, não sei se essa questão explica, mas, assim, todos nós, de uma maneira natural, fora aqueles que tiveram problemas, foram amamentados, né? Foram supridos. E a nossa ideia como mãe é suprir quando está chorando. E logo a primeira coisa, está com fome. Até o chiclete. Você vai enganando o estômago e você vai com o chiclete. Então, muito interessante essa fase. Muito interessante, importante. E ela vai ser substituída. Mas como que acontece? É assim, ó. Só para vocês... na verdade, a gente falaria disso, e aí ficaríamos nisso um pouco, porque depois de todas, quando nós chegarmos na fase onde a criança vai se relacionar com o mundo, se tiver algum evento muito traumático, ou seja, muito não precisa ser tanto assim, mas se ela não conseguir lidar com a sexualidade dela de uma forma... vamos usar o termo mais saudável, aí sim é que regride. É nesse momento que as coisas voltam. Não é no processo. O processo está acontecendo, é o jeito que tem. Seja muito alimento, pouco alimento, chorou, ficou, enfim, não importa muito naquele momento. Nós só vamos saber o resultado depois, quando essa criança for se relacionar. Então é nesse ponto que quando ela não consegue dar conta de toda aquela energia que desceu, ó, a energia desceu, né? Agora ela vai ter que lidar com isso para fora. Aí o mundo pode ser muito assustador. O que acontece? Aí a própria energia volta e ela regride, a gente vai chamar de regredir. Então ela vai ficar fixada em 2, 3 fases ou uma fase, ou seja, ela pode voltar para a fixação anal ou oral, ou as duas. E parece que todos nós, em alguma medida, regredimos. Porque a gente não dá conta da nossa questão depois sexual, totalmente. Então a gente regride. Muito interessante.
Muito Então, interessante. por que que Explica muita muito coisa. bacana o que você trouxe, sua interpretação, Léo? Por quê? Porque mostra para todos nós, para todos que vocês que estão ouvindo e que vão ouvir, que não cabe a nós julgar o que o outro está fazendo. Porque ele está fazendo porque é a melhor ferramenta que ele precisa. E Yeah. ele não encontrou outra forma de dar conta daquele sentimento. Para quem está de fora, quem tem outra ferramenta, é fácil falar, por que você faz assim? Por que você não faz de outro jeito? Porque ele não se constituiu igual você. Ponto. Uau. Muito bom. Porque ele não se constituiu igual você. E isso a gente começa, inclusive, Henrique, entendendo isso, um princípio de respeito ao outro. Exatamente. Porque muitas vezes nós estamos com aquela coisa de se eu consigo fazer, por que, que o outro não conseguiu fazer? Porque ele não se constituiu igual você. Exatamente. Soraya, beijinho. Minha prima acabou de entrar também. Que bom. É isso. Acho que hoje acho que é um tema riquíssimo, né? Para todos nós, para quem já sabe relembrar. Mas bom dia, Cris. Cris Martins. Cris Martins, ele quer entrar no Big Brother, viu? Ele tem um canal só disso. Ele vai ser o próximo participante do Big Brother Brasil. Seja bem-vindo, né? Aqui na nosso encontro aqui. Essa questão é tão importante porque pode, como você disse, nos fazer ter um olhar mais humilde em relação ao outro. Ou seja, tirar um pouco desse dogmatismo em relação ao outro, né? Como o outro tem que pensar, como o outro tem que fazer. Ele tem outra constituição. Cada um de nós, na sua determinada profissão, sabe como é difícil, como é complicado ser quem você é. O quanto que você precisou fazer e ser. Ou seja, para uma pessoa ser igual ao outro, se fosse possível, ela teria que fazer todo esse caminho. Porque tudo o que eu sou hoje constitui tudo o que eu fiz. Aí a gente vira para uma pessoa próxima, um amigo, um namorado, um marido, ou um vizinho, um pai, uma mãe, e fala: por que que você é assim? Por quê? Por quê? Por que que você é como você é? Porque você precisou ser muitas coisas durante a vida para chegar onde está hoje. Por isso. Isso é incrível, sabe? Porque assim, eu sei que quando eu tenho um grupo de amigos que são pessoas que pensam de forma diferente, mas eu gosto de conviver com as pessoas. E quem me conhece sabe muito bem que todos os lugares que eu vou, né, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu queria ir para o café só para ouvir as pessoas a conversar, porque eu queria entender a maneira deles raciocinarem, de pensarem. E aqui em Portugal é muito comum, e no Brasil também, as pessoas de dizerem assim, ai, as pessoas aqui pensam dessa maneira, porque as pessoas pensam assim, porque as pessoas fazem assim. Eles fazem assim porque é a maneira que eles têm de encontrar, de viver a vida deles. E está tudo bem. Eu não preciso querer mudar esse consciente das pessoas porque eu sou de outra forma. Porque também da forma que eu sou, está tudo bem ser como eu sou. E a maneira como você colocou, foi a primeira vez, Henrique. Eu já estudei psicanálise, você sabe disso. Mas foi a primeira vez que eu ouvi com essa colocação tão brilhante que você colocou. Dessa força, dessas... É assim que vocês estudam? Sério? Que lindo! Que De uma lindo! certa forma, sim. Já estou traduzindo, né? O processo para tentar ser Sim. mais tangível, mas é assim, o processo é esse. Foi brilhante essa maneira. Gente, se vocês não assistiram o Henrique, não precisa repetir. O começo dessa live, vão assistir depois que vai ficar gravado. Porque assim, a colocação que ele colocou, a força que a gente vai buscar, fez muito sentido até para como nós vivenciamos hoje o nosso dia a dia. Porque assim, para as pessoas que têm a compulsão pela comida, eu não gosto de falar a palavra compulsão. Agora já não é mais compulsão. Depois da live de hoje, é a resolução. É funcionamento. Porque eu estou resolvendo. Eu não estou comendo, eu estou resolvendo os meus problemas. Que vocês não entenderam, era só a fase oral. Então, é muito difícil uma pessoa manter até um regime alimentar. Porque no meio de uma briga ou de qualquer coisa, pode deixar que eu desça para o supermercado, para o café. Gente, aqui tem uns bolos maravilhosos. Agora que está aberto, desconfinou, eu tenho que passar do lado. Por quê? Porque se você está chateado com alguma coisa, é confortante, sim.
Eu costumo dizer que a comida entra no cérebro, sabe? Bom demais da conta, sabe? É essa coisa que você falou, da libido e da força. Depois disso, eu volto a emagrecer, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu preciso isso, me alimento, fico bem e depois volto pro meu regime. Eu já tirei a culpa, então é sem nenhum pingo de consciência. Você está dizendo que o teu amigo é um gênio, sim, ele é um gênio mesmo. Coitado. Mas é muito interessante e eu acho que nós vamos ficar hoje só na fase oral, né? Porque quando a gente fala de oral, falamos de boca e falamos de tantas coisas que vêm em questão dessa fase, onde nós ficamos muitas vezes parados. Uma questão que você colocou no começo que eu também achei muito legal e eu quero pontuar aqui, é a questão do vício, né? Porque às vezes você sai daquilo e você muda daquele vício para outro, porque você precisa de que aquela zona de prazer seja alimentada de alguma forma. Né? E a gente percebe muito isso com quem deixa de fumar, começa a comer doce. Né, os docinhos e que não sei o que, rebuçado, bala, sei lá como é que chama em qualquer lugar do mundo onde a gente está aqui, mas as pessoas vão comendo porque parece que dá aquela saciedade. E é muito complicado, Henrique, porque precisa mudar aqui, não é na boca, né? Então a gente podemos começar a traduzir esse mudar assim. Primeiro que nós vamos estar sempre vivendo, geralmente, com um social na nossa mente. Mesmo que a pessoa esteja vivendo isolado na montanha, ela vive com uma representação social que existe dentro dela. Se ela não vive na montanha, ela vive no social com pessoas. Então, essas representações sociais, nós vamos, em alguma medida, tentando corresponder. Então, esse não está certo, esse está certo, eu tenho que mudar, eu tenho que ser assim, está geralmente vinculada com o que nós estamos tentando responder ao externo para ser aceito. Então, temos o que uma pessoa pode alcançar também em análise, é que ela pode dar conta do que ela quer. Ela não precisa ouvir o outro nessa medida. Ou seja, antigamente, se você não ouvisse o outro, seu vizinho, seu amigo, você ficaria sem a comunidade, sem comida. Em alguns lugares ainda são assim. Você fica desprezado, você fica isolado, porque você não está sendo igual. Se você não é igual, ninguém quer você perto. Já perceberam que geralmente a gente quer pessoas que se assemelham aos nossos ideais. Quem não se assemelha, lá longe. E tá tudo bem isso. Mas, se uma determinada pessoa conseguir entender o que ela quer e dar conta disso, dar conta é ter força egóica para agir de acordo com o que deseja. Aí entra a questão lá daqueles vídeos que a gente já fez de desejo, querer, o que você quer, o que você deseja. Então tem a ver com isso, com essa ideia de felicidade. Mas, primeiro ela precisa entender por que ela precisa daquilo. E quem é que diz que não pode? Então, tudo bem, a pessoa come muito. Está fazendo mal? Ela vai ter que descobrir isso. Comer muito faz mal? Eu não sou médico. Então, vai ter que saber se está fazendo mal para você. Né? Comer pouco. Tem gente que come pouco, também faz mal. Ou seja, o que você está fazendo com você? Qual é a sua compulsão? Isso está te fazendo mal? Ou seja, mesmo que você não perceba assim imediatamente, se as pessoas estão falando, a gente acaba refletindo. Então, reflita junto. Está fazendo mal mesmo? Ou essa é só uma voz de aceitação? Você precisa ser aceito por essa comunidade. E se precisar, aí numa análise a pessoa talvez seja capaz, ela vai ser, mas isso, com o tempo, então ela vai ser capaz de dar conta dessas questões. Se ela vai entender essa compulsão, de onde ela veio, ou ela vai assumir a compulsão dela, o funcionamento dela, e pronto, vai ser feliz assim. Muito bom, muito bom. Eu estou amando essa fase oral. A gente pode até voltar, se alguém tiver algum exemplo. Amanhã é o nosso dia da gente ouvir as perguntas de vocês, né? Amanhã é quinta-feira. É feriado no mundo, mas parece que para vocês aí não é feriado, porque o prefeito de vocês juntou todos os feriados. Mas vai ser feriado amanhã... sim, viu? Vai ser. Eu achei uma piada, eu atendi uma adolescente, falou assim, não é feriado, já juntou todos os feriados, eu falei, até Natal vocês já passaram, né? Mas é feriado no mundo cristão, né? Amanhã é o Corpus Christi, e a gente vai estar aqui, e vocês podem se juntar aqui, chamar mais pessoas,
para a gente falar um pouquinho dessas compulsões, dessa fase. Amanhã vamos brincar um bocadinho com a questão da frase anal, Anal. né? Anal, né? Anal. Anal, anal. E Quem quer eu brincar com acho a que é uma fase coisa. anal amanhã? Vamos saber da fase anal amanhã. Tá bom, amanhã é no dia de Corpus Christi, ótimo. É muito irônico isso aqui. Aliás, depois que você começou a falar sobre humor, você está sempre com segundas e terceiras intenções atrás. Eu acho que isso foi do teu mergulhar sobre o humor e o Freud, né? Mas, gente, muito bom ter estado com vocês. Henrique, mais uma vez, muito obrigada. Deixa essa live gravada, eu preciso avisar, porque eu ainda não confio que você não vai se esquecer. Terrível fazer isso, né? Não, tá Pois tudo é, mas bem. Não, pode falar que eu dou conta. Não, não importa. Pode lembrar. É importante é lembrar. muito engraçado. Gente, você é uma pessoa enquanto você tem amigos. Você é outra pessoa quando você tem amigos psicanalistas. Cuidado, tá? Porque... Não, mas é interessante porque, assim, às vezes as pessoas perguntam, você é psicóloga? Sou. Ah, então você já está me analisando. Não, gente, eu não estou analisando o tempo todo. Eu estou o tempo todo analisando, porque eu estou analisando o tempo todo, mas estou o tempo todo analisando. Porque chega uma hora que você já pensa com esse raciocínio, né? Até para responder. É um posicionamento. É uma questão que a gente gasta tempo cuidando da gente, cuidando da psique. É. E nessas manhãs é a nossa proposta, né, Henrique? Cuidar de nós. É verdade. Então, você tem razão. E amanhã a gente volta. Deixa eu falar oi para quem acabou de entrar, que é Gláucia Soares, bom dia. Renata Fabiana, bom dia. Tem mais aqui, o Cris falou algumas coisas. Marlene. Peraí, gente, daí já vai finalizar. Só deixa eu falar oi para vocês. Peraí. Quem mais? A Ercira Gutierrez, minha amiga, também entrou. Bom, eu acho que se eu não conseguir ver alguém, se sintam abraçados. Renata acabou de entrar também. Então, é bom estar aqui com vocês. Assistam o início do vídeo. Lembra da nosso YouTube. Eu não sei se está fácil de entrar lá no YouTube, não sei se está sendo fácil de vocês acessarem. Vocês falem para nós se está sendo fácil, porque ainda temos poucos Sim. seguidores, às vezes não aparece quando eu coloco o nome Universo da Psique. Mas entrem e falem com a gente. Tá bom? Ok. Olá, Glaucia está em Portugal. Ai, que bom. Onde você está de Portugal, minha querida? Fala para mim, de repente é minha vizinha. A gente vai tomar um café juntas. Onde você está, Gláucia? Eu ia desligar agora, mas já agora que eu preciso. Soraya está do outro lado. Deus abençoe, querida. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar crescendo aqui no Gabi. Gabi fez umas intervenções muito é verdade. Ela falou do prazer e desprazer. Falta de prazer e prazer. Bom, Gláucia, qualquer coisa manda no privado para Léo onde você está. Tá bom? Um beijão para todos, até amanhã. E força, e vamos pensar e vamos dar vazão aí para essa fase oral. Reboleira. Reboleira, ela está na Reboleira, lá do outro lado. É pertinho de onde a minha filha nasceu, na Amadora. Amadora, Reboleira, para aquele lado lá. Que bom, que bom. Mas a gente conversa, Gláucia. Beijo, tchau, tchau.